O manuscrito Voynich, também conhecido por Código Voynich, é um codex manuscrito ilustrado com 240 páginas datado do século XV, que contém um conteúdo incompreensível, ganhando a alcunha de o livro que ninguém consegue ler. Foi descoberto na Polônia em 1912 pelo livreiro norte-americano Wilfred Voynich. Ao longo de sua existência registrada, o código foi objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais. Todos falharam em decifrar uma única palavra. Tal grande dificuldade na história da criptografia tornou um tema bastante famoso, contribuindo também para lhe atribuir a teoria de ser simplesmente um embuste ou uma possível fraude muito bem tramada por conter uma sequência arbitrária de símbolos. Porém, como o texto do código segue a lei de Zipf, isso indica que o livro deve estar escrito em alguma linguagem desconhecida, ao invés de ser pura invenção. As ilustrações do manuscrito representam plantas, animais ou pessoas, mas uma ilustração se diferencia das demais. A que mostra mulheres nuas segurando vários objetos próximos ou apontando para a sua genitália. Ficou curioso? Então continua aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. O manuscrito Voynich é um curioso livro europeu com centenas de anos escrito à mão em uma linguagem desconhecida, possivelmente um código inventado pelo próprio autor, que intriga pesquisadores até hoje. Através da datação usando radiocarbono, sabemos que o documento remonta ao início do século XV e décadas de estudos foram capazes de identificar alguns dos donos anteriores do artefato. Porém, quem o criou e qual é o seu conteúdo permanece um mistério. Ele compreende uma homenagem a Wilfred Voynich, um vendedor de livros antigos que o comprou de um colégio jesuíta ainda em 1912, tendo sido um dos grandes responsáveis por iniciar sua fama. Além de colocar o item histórico em exposições em diversas ocasiões, Voynich mobilizou diversos especialistas para a tarefa de decifrar o texto, porém sem sucesso. Em 1961, o artefato foi vendido para outro negociante e em 1969 acabou sendo doado para sua destinação final, a Biblioteca de Beneke, que é administrada pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Graças à presença de ilustrações decorando o documento, é possível especular a respeito dos assuntos gerais tratados pelo pergaminho. Tomando como base esses variados desenhos, que são detalhados e em cores, os pesquisadores decidiram dividir as 234 páginas do manuscrito em 6 seções. Segundo a pesquisa, a primeira é dedicada à botânica devido às representações de diversas plantas, enquanto a segunda mistura astronomia e astrologia, incluindo gravuras do Sol e da Lua, e também de símbolos do zodíaco. Já a terceira foi categorizada como de biologia, devido às várias ilustrações mostrando corpos femininos nus. Alguns deles parecem passar por gestações, e muitos interagindo com líquidos em enigmáticas cavernas interconectadas por tubos. A quarta seção é de cosmologia, contendo, portanto, as ideias medievais a respeito da composição do universo, que eram inspiradas por Aristóteles. A quinta, por sua vez, é farmacêutica, uma vez que volta a trazer gravuras de plantas, mas dessa vez elas estão dentro de frascos. Por fim, a sexta e última seção não tem mais desenhos, apenas inscrições, parecendo ser dividida em textos individuais. Uma das teorias é que se tratam de receitas, conforme registrado pelo site oficial da Biblioteca de Beneke. Após décadas de criptólogos e linguistas examinarem o manuscrito sem chegar a lugar nenhum, um estudioso associado à Universidade de Bristol, na Inglaterra, anunciou ter decifrado os escritos do item histórico em 2019. De acordo com Gerard Schacheri, que afirmou ter levado apenas 2 semanas para solucionar o enigma histórico. O idioma do qual o documento está escrito é proto-românico, que teria sido falado de forma onipresente no Mediterrâneo durante a Idade Média.
O suposto dialeto, porém, seria raramente registrado em forma de textos, pois eles eram escritos por membros da realeza, do governo e da igreja, com todas essas sendo instituições que preferiam o latim, considerado o mais nobre. O manuscrito Voynich seria, portanto, o primeiro artefato já descoberto em proto-românico. Vale destacar que a pesquisa publicada por Cheshire a respeito da questão foi amplamente criticada por medievalistas, que são especialistas no estudo da Idade Média, que dizem que essa linguagem simplesmente não existe. Uma das céticas é Kate Wiles, que além de medievalista também é linguista. Em entrevista ao The Guardian, ela explicou que são necessárias décadas de estudos a fim de construir o conhecimento necessário para afirmar a existência de um idioma passado previamente desconhecido. Você não pode ter apenas uma pessoa dizendo eu decodifiquei, você tem que ter o campo como um todo concordando. Ele está defendendo uma linguagem construída com palavras extraídas de muitos lugares e períodos, mas juntas ela não cria algo que seja convincente como uma linguagem viável, observou ela. Gerald, por outro lado, não teria sido abalado pelas críticas recebidas. Ele insistiu que a solução proposta por seu artigo, que contém a descrição dos supostos alfabeto e sistema de escrita utilizados pelo proto-românico, pode ser usada por outros estudiosos para realizar uma tradução consistente do manuscrito. Seria, portanto, só uma questão de tempo até a reação à sua pesquisa mudar. O artigo foi revisado por pares e publicado em uma revista altamente respeitável, que é o Padrão Ouro em Corroboração Científica. Assim, todo o protocolo foi seguido à risca e o trabalho conta com apoio oficial. Com o tempo, muitos estudiosos terão usado a solução para suas próprias pesquisas do manuscrito e publicado seus próprios artigos. Então, a pequena onda de resistência diminuirá, afirmou também ao The Guardian em 2019. Segundo especialistas, o documento contém segredos sexuais medievais e conselhos ginecológicos que não podiam ser lidos por mulheres. O manuscrito, que intriga historiadores há séculos, já teve seus desenhos e textos identificados como feitiços mágicos e segredos alienígenas. Enfim, considerado o texto mais misterioso do mundo, o manuscrito Voynich de 600 anos pode ter sido finalmente decifrado ou o mistério continua?